Salve Maria Santíssima! É com muita alegria no coração que estou aqui para gravar mais esse vídeo, trazer para vocês mais esse esclarecimento. E antes de iniciar, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, dar seu like e apertar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que vamos estar fazendo. E peço a você encarecidamente mesmo que nos ajude para que esse canal possa crescer e atingir muitas almas. Esse é o objetivo desse canal. E eu quero falar hoje sobre a noite do espírito. Até então não tinha falado desta noite para vocês, porque eu pensei, eu creio que ainda não tem alguém que esteja nesta noite, mas estão me pedindo esse vídeo e eu resolvi gravar esse vídeo sobre a noite do espírito. Então quero falar um pouco desta noite. Pode ser que você ainda não esteja nesta noite, mas é importante e bom saber, porque se você está na noite do sentido, provavelmente Deus vai colocar você nesta noite do espírito. Então é importante você saber o que significa o que é esta noite. Estou aqui, com as obras completas de São João da Cruz, falando sobre esse assunto, e também com o livro do Roio Marinho, Teologia da Perfeição Cristã, que vem falando desse livro. Estou na página 388, na Teologia da Perfeição Cristã. Então, que esta noite do Espírito, todos vamos entrar nesta noite do Espírito? São João da Cruz fala que nem todos entram, mas, na verdade, todos deveriam entrar. A noite do Espírito se constitui por uma série de purificações passivas extremamente dolorosa, extremamente dolorosa. Esta purificação passiva do espírito, o que ela é? É uma crise. Uma crise, aquela que ocorre na ordem natural quando o adolescente se torna adulto. Então tem-se uma crise. Quando o adolescente se torna adulto, ele passa pelo momentos difíceis de confusão, de sofrimento, de crise. Existe aqui na ordem espiritual como uma terceira conversão, ou melhor, uma transformação da alma. Então, a noite do espírito é isso. A noite do espírito é é uma terceira conversão, uma transformação da alma, na qual a purificação passiva do sentido deu início. Se você acha que a purificação passiva do sentido é difícil, é dolorosa, é penosa, essa daqui é mais ainda, mais intensa, mais profunda. Por quê? Roio Marinho vai falar para nós. Por quê? A purificação passiva é extremamente dolorosa, ele fala extremamente dolorosa, que tem por objeto completar a purificação da alma. Então, ela vai completando a purificação da alma, que a noite do sentido somente fez começar. A noite do sentido somente fez começar tudo isso daqui, através das horríveis provas dessa segunda noite. Olha aqui, horríveis provas desta noite. Eu não quero te assustar. Eu estou com medo. Eu não quero entrar nessa purificação do espírito. Não quero te assustar com isso. Mas eu quero te dizer que é necessário essa purificação passiva do sentido. Por quê e para quê? Vamos saber. Horríveis provas dessa segunda noite. Os defeitos e imperfeições da alma não arrancadas de suas próprias raízes. A purificação passiva do sentido não arrancou essas imperfeições e esses defeitos pela raiz. Não arrancou. Então, por isso que é necessário esta purificação do espírito, porque essa purificação do espírito vai na raiz. Deus arranca pela raiz todos os males da alma, todos os defeitos, todas as imperfeições, Deus arranca pela raiz, porque esses defeitos estão na raiz.
no espírito. Então Deus vai lá. Então, vamos lá, ouçamos o que São João da Cruz fala. Por isso, a noite do sentido que descrevemos, mais propriamente se pode e deve chamar certa reforma e enfriamento do apetite. Olha aqui, a noite passiva do sentido, ela é uma reforma, um enfriamento do apetite. Então, ela só está fazendo isso, ela está mortificando o apetite, mas ela não está arrancando pela raiz aquele orgulho, aquele egoísmo, aquele amor próprio. Ela não está ainda arrancando. Quem vai arrancar pela raiz vai ser essa purificação passiva do sentido. Entenda bem que essa purificação do sentido, ela é uma reforma, um enfriamento do apetite. Então, é aqui que você vai entender por que que Deus está purificando primeiro a parte do sentido. Porque é interessante saber que a nossa natureza tem que se unir ao nosso espírito. São João da Cruz vai falar isso. Que a nossa natureza, é preciso primeiro passar pela noite do sentido para poder enfrentar a noite do espírito, porque quando vier a noite do espírito, a nossa natureza vai estar fortalecida para aguentar, suportar as provações da noite do espírito. Então, por isso que primeiro Deus começa pela noite dos sentidos. Então, entenda que a noite do sentido, ela é uma reforma e enfriamento do apetite. Do apetite, do que? Purificação. Ainda, se você acha que está difícil, ainda não está difícil. Ainda não está difícil. Então, ainda não é purificação, é um enfriamento, uma reforma. Deus está ali preparando a natureza para ela poder se unir ao Espírito, para poder passar por esta noite do Espírito. A razão é que todas as imperfeições e desordem da parte sensitiva, olha aqui, todas as desordens, todas as imperfeições da parte sensitiva derivam da sua força e raiz do Espírito. Derivam da sua força e raiz do Espírito, onde se formam todos os hábitos. Então, todas as imperfeições, toda desordem estão na raiz do Espírito. Por isso que não é fácil você falar, eu tô com esse orgulho, vou tirar esse orgulho. Não é fácil, porque está na raiz. Eu estou com esse amor próprio, vou arrancar esse amor próprio. Não, você não tem capacidade de fazer isso. É Deus, é a graça de Deus que vem fazendo esse trabalho, que vem arrancando pela raiz. Só Deus pode fazer isso. Nenhum de nós, nenhuma criatura tem condição e capacidade de, por si mesmo, arrancar pela raiz esses maus hábitos aqui. Ninguém. E todos, como eu vim falando, onde se formam todos os hábitos bons e maus. Todos os hábitos bons e maus se formam no espírito. No espírito. Assim, enquanto este não é purificado, as revoltas e desmando do sentido não o podem ser suficientemente purgados. Então, entenda bem isso aqui. Por enquanto não for purificado o espírito, os desmandos do sentido não podem ser suficientemente purgados. Então, veja que Deus começa pelo sentido, mortificando, amortecendo. Deus começa reformando, um enfriamento do apetite. Deus vai freando. Primeiro, Deus começa fazendo isso, para que ele vá até o fundo, lá no fundo, lá no íntimo, no mais profundo, no espírito. Então, não vai ser do dia para a noite que você vai mudar. Não vai ser.
Então, há um processo, há um caminho a ser feito, há um trabalho a ser feito, que é esse trabalho que Deus faz. Então, Deus começa pelo sentido para chegar até o espírito. Então, tenha paciência com você, tenha paciência com você mesmo. Não vai ser do dia para a noite, Deus está trabalhando. Então, aguenta firme essa purificação do sentido para chegar até a do espírito. Seja generoso na graça. Quanto mais você ser generoso na graça, mais você caminha, você vai se tornando adiantado. Irmã, quem que estão nessa noite do Espírito? Quem entra nesta noite do Espírito? Os perfeitos, que estão na via unitiva. Esses que entram nesta noite do Espírito. Os perfeitos que estão na via unitiva. Em que morada ele se encontra, irmã? Eles já estão aqui, já da quinta para a sexta e sétima morada. Eles já estão nessas moradas, propriamente na sexta e sétima morada. Então aqui eles já entram na noite do Espírito. Então entendemos aqui, né, que todas os hábitos bons e maus, né, se encontram aqui na raiz do espírito. Então, por enquanto não forem purificados, você vai agir ainda de forma baixa, ainda de forma da natureza, porque a tua parte do sentido ainda não foi completamente purificada. Então, Deus começa de leve. Se você acha que está difícil, ainda está leve. Porque Deus ali, propriamente, como fala aqui, esta noite, ela é mais uma reforma e enfriamento do apetite do que purificação. Então, Deus está fazendo isso. Você ainda vai entrar numa purificação. Deus está preparando o terreno para você entrar numa purificação. Vamos ver aqui quais são as causas. Qual é a causa dessa noite do Espírito? A causa da noite do Espírito são as mesmas que as do sentido. Ele fala que as mesmas do sentido, que é contemplação infusa e imperfeição da alma. Então, a contemplação infusa, aonde Deus vai iluminando, Deus vai levando a alma ao conhecimento de si e o conhecimento de Deus. A alma tem esse conhecimento, ela busca isso. E as imperfeições da alma, onde ainda Deus ainda vai ali aperfeiçoando cada vez mais a alma. Essas são a causa. Embora em grau de intensidade superior por parte da luz contemplativa. O excesso dessa luz atormenta e cega a alma. Então, o excesso dessa luz, nesta noite do Espírito, a alma fica completamente cega, atormentada e cega. Ao mesmo tempo, mostra-lhe claramente as menores e mais insignificantes imperfeições. Então, esta noite, ela vai mostrando claramente as menores e insignificantes imperfeições. Ela vai mostrando as imperfeições, insignificantes, que para uma pessoa isso é insignificante, isso não é nada. Não, mas para você que está nesta noite do Espírito, não é insignificante. É algo grave, tudo você acha que é grave. Não é escrúpulo aqui não, tem diferença do escrúpulo para esse aqui, tá? Não é a mesma coisa. Então, a luz, Deus vai e é uma luz tão intensa que a alma fica atormentada e cega. Ela fica atormentada e cega e mostra claramente as menores e mais insignificantes imperfeições das quais se vê completamente cheia. O contraste entre a grande e inefável
a grandeza inefável de Deus. Então a alma se encontra aqui, ela vê claramente, ela vê aqui uma sujeira, ela vê uma imperfeição. É por isso que os santos, muitos santos se confessavam todos os dias os santos se confessavam. São João Paulo II se confessava todos os dias que pecado tanto esse homem tinha, porque ele estava com certeza nesta noite do Espírito. Então, quem está nesta noite do Espírito, olha aqui, o excesso dessa luz atormenta e cega a alma. Ao mesmo tempo, mostra-lhe claramente as menores e mais insignificantes imperfeições, das quais se vê completamente cheia. Então, a alma se vê completamente cheia de imperfeição. Uma coisa pequenininha, uma poeirinha de nada, a alma já se sente cheia. Então ali ela quer se limpar. Por quê? É um contraste entre a grandeza inefável de Deus. Ela vê a grandeza, a inefável de Deus, a pureza de Deus. Então a alma vai se purificando, se purificando, se purificando cada vez mais, para que ela entre nessa união para com Deus, que ele proporciona através daqueles resplendores contemplativos. E o lodaçal de imperfeições e misérias que a alma descobre em si mesmo fazem-na conceber a ideia de que jamais será possível a união de tanta luz com tantas trevas. Então a alma aqui, ela se vê com tanta sujeira, como fala aqui, no lodaçal de imperfeições e misérias, que a alma descobre em si mesmo, fazem-nas conceber a ideia de que jamais será possível a união de tanta luz com tantas trevas. Ela se encontra nesse sentido. E ela se vê tão indigna, que ela fala, como que eu vou me unir à luz se eu estou nas trevas? Isso é um tormento muito grande para a alma. Por isso que esta noite aqui, como vem falando, é extremamente dolorosa. E São João da Cruz vai falar que ela é horrenda, essa luz, essa purificação. Por quê? Porque a alma se encontra nesse estado aqui. Como que eu vou me unir com Deus? E que jamais será possível a união de tanta luz com tantas trevas e que, portanto, está irremediavelmente condenada a viver eternamente apartada de Deus. Então, esse é o sentimento de quem está nesta noite do Espírito. Por que que isso acontece? Por que essa alma tem esse sentimento? Porque, olha só, ela se vê nesse lodaçal de imperfeição. Ela se vê nesse lodaçal de imperfeição e fala, vai ser impossível, jamais será possível a união de tanta luz com tantas trevas. A alma se vê nesse estado de, como que eu vou me unir com Deus se eu sou pura treva e Ele é pura luz? Então, ela se encontra condenada a viver eternamente apartada de Deus. Mas olha só, esta situação que para a alma parece evidentíssima e sem solução possível, a alma se vê assim, sem solução possível, submerge-a em um estado de angústia. A alma fica no estado de angústia e de tortura tão espantosas que não somente costuma superar os tormentos do purgatório. Então aqui a alma é como se ela estivesse nos tormentos do purgatório. Então a alma que está no tormento do purgatório, ela se vê nesse lodaçal de imperfeição e se vê nas trevas, mas ela quer se unir a Deus, mas ela se vê nessas condições. Então, o que flui nessa alma? Qual é o estado dessa alma? De angústia e de tortura. A alma fica angustiada e torturada. Uma tortura. Por que essa tortura? Porque somente costuma superar os tormentos do purgatório
na qual as almas, afinal de contas, sabem que a sua salvação eterna, as almas que estão no purgatório, sabem que a sua salvação eterna está assegurada, mas que, exceto pelo desespero, pelo ódio a Deus, assemelha-se muito à pena de dano do inferno. Olha só. Então, essa purificação do espírito se assemelha muito à pena de dano do inferno. Então, os santos passaram por isso. Os santos sofreram muito. Isso aqui é importante para nós vermos que os santos não são santos porque eles não por nada assim de boa. Não, eles tiveram que purgar mesmo aqui na terra. Eles passaram por esse momento de tormento, de angústia, passaram por esse purgatório, né? Passaram por esse purgatório. Então é isso. Assusta ler a descrição desse estado pelas almas que passaram por ele. Só por uma particular assistência de Deus, olha aqui, só por uma assistência particular de Deus, que a sustenta e conforta ao mesmo tempo. Então, por mais que eles passaram por isso, Deus sustentou eles. Eles tiveram que passar por esse momento difícil. Eles tiveram que passar por essa transformação para se unir a Deus. Então fala aqui, só por uma particular assistência de Deus que a sustenta e conforta ao mesmo tempo, que a submete a tão terríveis provas, e que se justifica como a alma não se abandona ao meio negro e terríveis desespero. Então, se Deus não tivesse assistindo esta alma aqui, particular assistência de Deus, se Deus não tivesse assistindo essa alma, sustentando essa alma, não conseguiria. Nenhum santo ia conseguir passar por essa prova tão horrenda, tão difícil, que é essa purificação do espírito. Então, Deus aqui sustenta, Deus aqui conforta. Então, não tenha medo de você entrar nesta noite, porque Deus aqui dá as condições para que a alma não caia num negro e terrível desespero. Por que a alma vai cair no negro, no terrível desespero? Porque primeiro ela pensa aqui, ela tem esse pensamento, como nós vimos aqui, essa situação que para a alma parece evidentíssima e sem solução possível, submeter-se em um estado de angústia. Então, porque a alma pensa que ela nunca vai alcançar essa união com Deus. Ela pensa que não vai chegar a esse grau de pureza por tantas trevas que tem nela. E hoje nós podemos ver que tem muita gente, muitas pessoas que também pensam assim, nem estão nesta noite, mas já tem esse pensamento que nunca vai conseguir chegar à luz para com Deus, a divina união com Deus. Então se entrega à miséria, se entrega a esse lodaçal de imperfeição. Então a alma aqui, ela se encontra nessa angústia, nesse tormento. Esse é o tormento das almas do purgatório. Ela se vê tão nas trevas, tão indigna, tão sujas, que ela fala, como que eu vou conseguir? Mas nós vimos aqui que Deus sustenta, Deus conforta, Deus dá assistência, porque se Deus não fizesse isso, a alma, nenhuma alma, ninguém conseguiria passar por esse túnel tão escuro. Ninguém conseguiria. Então, grava bem isso, que Deus não desampara. Deus não deixa a alma. Deus dá assistência, Deus conforta, Deus assegura a alma aqui nesse momento. Senão ela cairia, como fala aqui, ela cairia
no terrível desespero, no negro e terrível desespero, que nunca ia conseguir chegar até lá. Mas Deus ampara, Deus assegura e Deus dá a assistência a essa alma. Quais são os efeitos dessa purificação do sentido? Os efeitos dessas terríveis provas purificadoras. São João da Cruz utiliza a belíssima metáfora da madeira. Então, aqui são efeitos. Para clareza de que foi dito, se há de dizer ainda, é preciso observar que, com esta purificadora e amorosa notícia ou luz divina, quando vai preparando e dispondo a alma para a união perfeita de amor, então, nessa noite do Espírito, o que Deus está fazendo com a alma? Deus está preparando, dispondo a alma para a união perfeita de amor. Deus está fazendo isso aqui com a alma. Está dispondo a alma para essa união perfeita de amor. Age a maneira do fogo material sobre a madeira para transformá-la em si mesmo. Vemos que este fogo material, ateando-se na madeira, começa por secá-la, tirar-lhe a umidade. Olha aqui. Então, aqui começa, digamos que seria a noite do sentido, onde começa a secar, tirar a umidade. Ele faz expelir toda a seiva. Logo, continua a sua ação, enegrecendo a madeira, tornando-a escura e feia. Então, a alma, como que a alma está nessa noite do Espírito? Ela está aqui escura e feia, e até com mau odor. Olha só. Assim a vai secando pouco a pouco, e pondo à vista a fim de consumi-la todos os elementos grosseiros e escondido que a madeira encerra, contrários ao mesmo fogo, finalmente põe-se a inflamá-la e aquecê-la por fora, até penetrá-la toda e transformá-la em fogo. Então, o que Deus quer fazer nessa noite do Espírito? Ele está dispondo a alma para a união perfeita. E ele quer transformar a alma em fogo. Então, a tua alma é um fogo. A tua alma, a nossa alma é um fogo vivo. Deus quer transformar essa alma em fogo, tirando todas as escórias, tirando todas as imperfeições, tirando todos os obstáculos, tirando tudo aquilo que não é Deus. E Deus quer levar essa alma a um fogo puro. Então Deus faz isso com a alma. Um fogo tão formoso como Ele próprio. Olha que bonito aqui. Deus quer transformar a alma no fogo, tão formosa como Ele próprio. Deus é um fogo. Deus é um fogo. Então Deus quer transformar a tua alma nesse fogo. E chegando a este fim, já não existe na madeira nenhuma propriedade nem atividade própria, salva o peso e a quantidade maiores que as do fogo, mas adquiriu as propriedades e ações do próprio fogo. É isso que nós temos que adquirir, as propriedades de Deus. Então Deus vai tirando da alma todas as crostras que a alma ainda traz do pecado original, do pecado atual. Deus vai limpando a alma, e isso dói, isso é difícil, isso é penoso. Isso tem que ser feito com o fogo de Deus. Veja que Deus quer transformar a sua alma no fogo. Assim, agora, está seca e seca, está quente e aquece, está luminosa. Olha que bonita a alma. Essa é a alma de um santo, a alma luminosa. Então, os santos no céu são luzeiros,
luzeiros acesos. Nós temos que ser, a palavra fala, luzeiros acesos no meio da humanidade. Então essa luz já tem que se acender aqui na terra. É aqui que tem que começar. Nós temos que chegar no céu luminosos, cheios de luz, não cheios de luz. Nós temos que chegar no céu luzes, porque a palavra, o evangelho fala também que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus falou isso, que nós somos luzes. Luminosa, e ilumina, está muito mais leve do que era antes. E tudo isso é obra do fogo na madeira, produzindo nela essas propriedades e efeito. Então o efeito é esse, o fogo na alma que vai queimando, que vai tirando todo aqueles pecados, toda aquela sujeira que ainda ficou na alma. E você pergunta, qual é o objetivo dessa purificação? Essa purificação profunda do sentido e do espírito, para que todas as faculdades sejam, afinal, plenamente submetida a Deus, presente neles. Então, esse é o objetivo dessa purificação do espírito, para que essas faculdades elas estejam submetidas a Deus, à vontade, à inteligência e à memória. Qual é a necessidade dessa purificação? A necessidade é preciso diferenciar para alcançar uma perfeição relativa, tal como a das almas que logram atingir as quintas e primeiras manifestações das sextas moradas. Deus pode suprir e de fato supre nessas almas relativa perfeita as tremendas purificações da noite do espírito, com outras provas dolorosas intermitente, alternando a luz com as trevas, fazendo anoitecer e amanhecer com frequência, até elevá-la ao grau de pureza e perfeição. Então, por que é necessário essa purificação do espírito? Tanto do sentido também, porque Deus quer levar a alma a essa pureza. Deus quer levar a alma a essa pureza, Deus quer levar a alma a essa pureza e perfeição, elevá-lo ao grau de pureza e perfeição. Deus tem um grau para cada alma. Deus tem um grau de levar a alma. Uns pode ser menos do que outros, para qual as tem predestinado. Contudo, para atingir a sétima morada e os mais altos cumes da santidade, a noite do Espírito é absolutamente indispensável. Para chegar à santidade perfeita, é indispensável esta noite do Espírito. São João da Cruz faz essa afirmação em inúmeros lugares e compreende-se que tem que ser assim pela própria natureza das coisas, tem que passar por esta noite. A alma não pode unir-se a Deus, olha aqui, a alma não pode se unir-se a Deus em união transformante enquanto não se purificar inteiramente de todas as suas misérias e fraquezas. Vou repetir. Não pode unir-se a Deus, São João da Cruz fala, não pode unir-se a Deus em união transformante enquanto não se purificar inteiramente de todas as suas misérias e fraquezas. Este é cabalmente o efeito próprio da noite do Espírito. O efeito próprio da noite do Espírito é esse daqui, a união transformante, onde Deus vai levando a alma a essa união para com Ele, para com Deus. Assim me pergunta, irmã, qual é a duração dessa noite do Espírito? Porque ela é muito terrível.
Já se compreende que não pode haver regra fixa, porque depende de circunstâncias muito variadas, então não tem. Porém, essas dolorosas purificações costumam durar muito tempo. Às vezes, anos inteiros. Tem santos que passaram, São Francisco de Assis passou 10 anos, Santa Ângela de Foligno passou 18, outros passaram 14, 15, e aí se vai, conforme é o grau de pureza que Deus quer levar a alma. Às vezes, anos inteiros antes que a alma seja admitida à união transformante com Deus ou matrimônio espiritual. Então, por enquanto a alma não chegar a essa união transformante com Deus e ao matrimônio espiritual, de vez em quando Deus costuma erguer um pouco a mão para que essas almas queridas respirem. Então, às vezes, Deus faz isso. Um pouco. Mas, caso se trate de verdadeira noite do Espírito, esses lapsos costumam ser muito breves. Logo a seguir, a alma volta a seguir-se envolta em suas terríveis torturas, até que termine totalmente a prova com a entrada na última etapa, classificável dos graus de perfeição, que é a divina união transformante. Então, por enquanto não chegar a essa união transformante, a esse matrimônio espiritual, a essa noite do Espírito não se passa. E quais são as tentações que se encontram nesta noite do Espírito? As tentações são em cima das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então a alma tem muitas tentações. Teve santos que passaram foi muito terríveis para eles esta noite. A fé sumiu tudo, como se eles não acreditassem mais nada. Então foi muito doloroso, muito terrível para eles. Lugar que ocupa na vida espiritual essa purificação. As purificações passivas do espírito, quando intermitente, estende-se por todo o período das vias iluminativa e unitiva. Mas quando se trata da autêntica noite do espírito, o seu lugar está entre a 6ª e 7ª moradas. Então, está aqui entre a 6ª e 7ª morada. Ou seja, já muito avançado na via unitiva, imediatamente antes que a alma alcance a união transformante para a qual a prepara cabalmente a noite do Espírito. Pode parecer para alguém que leia superficialmente São João da Cruz que o santo situa a noite do Espírito entre as vias iluminativa e unitiva. É uma transição que fala aqui, né? Então, esta noite do Espírito, como nós estamos vendo, quem passa por esta noite do Espírito, ela vai diretamente para o céu. Por quê? Porque ela já fez o purgatório dela aqui na Terra. Esta noite do Espírito é, de fato, o purgatório aqui na Terra. Então, passando por esta noite, já se encontra, né, com a graça de Deus, já se encontra limpo, já se encontra iluminado para poder entrar no reino do céu. Porque o que é o céu? Amor e luz. Deus é o quê? Amor. Deus é o quê? Luz. Então, para que eu possa entrar no céu, eu tenho que estar cheio de amor e cheio de luz. E é isso que Deus quer fazer com as almas generosas, com as almas que querem ir verdadeiramente para o céu, as almas que querem mesmo subir a montanha da santidade, elas desejam chegar a essa luminosidade, chegar a essa pureza de alma. Porque as bem-aventuranças vai dizer: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que Deus vai fazer com a tua alma, com a nossa alma aqui na terra?
purificar. Com o quê? Com o fogo. E esse fogo é o quê? O fogo do amor. Deus purifica com o fogo do amor. Então não tenha medo desta noite. Tenha coragem de atravessar esta noite. Confia em Deus, sendo que Deus, Ele sustenta essa alma. Deus não vai deixar essa alma sem o seu auxílio. Então, como fala aqui, Deus, Ele sustenta a alma, Ele dá assistência à alma, Ele sustenta, Ele conforta. Então, Deus não vai colocar você nesta noite e deixar você sozinho. E deixar você se virar sozinho. Não, Ele não vai fazer isso. Como fala aqui, Ele sustenta, Ele assegura essa alma, Ele conforta essa alma, para que essa alma não desanime, para que essa alma não desista, mas que é necessário passar, como São João da Cruz fala aqui, que é necessário passar por esta noite, não tem como não passar por ela, tem que passar por esta noite, para chegar a essa união transformante com Deus e esse matrimônio espiritual. Você fala, mas será que eu vou chegar até lá? Confia em Deus, seja generoso na graça. Você que está na purificação passiva do sentido, a purificação passiva do sentido prepara essa alma para que ela possa, para que a natureza possa estar unida ao Espírito, a natureza tem que estar unida ao Espírito, para que possa aguentar, suportar os tormentos, as torturas desta segunda noite, que é a noite do Espírito. Então, creio que você entendeu que é a noite do Espírito. Tem muita coisa para falar desta noite, mas eu vou falar basicamente disso aqui, que já dá para entender o que é esta noite. E que você possa ter aproveitado esse vídeo. Se você gostou, dá seu like aí e compartilha com mais pessoas. E se você ainda não está nesta noite, deseje entrar nesta noite. Não tenha medo de ser santo. Não tenha medo de ser santo. Deixa Deus trabalhar a tua alma. Deixa Deus fazer de você essa luz. Que você seja essa luz luminosa. Que você chegue a ser esse luzeiro aceso no céu. Porque o céu é luz. O céu é amor. Então nós temos que aqui na terra crescer no amor e buscar cada vez mais estar na luz. Sair das trevas interiores e ir para a luz. Jesus fala, quem me segue não andará nas trevas, mas sim na luz. Queira ir para essa luz. Queira essa luz irradiando todo o teu ser. Queira essa luz de Deus na tua alma. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e a Virgem Maria.